Você não atrai o que quer. Você atrai o que aceita, o que permite, o que tolera em silêncio, dia após dia, achando que é só uma fase. A vida não se move por desejos, ela se move por decisões. E cada vez que você deixa algo menor do que seu verdadeiro valor permanecer em sua vida, está mandando uma mensagem silenciosa ao mundo. Isso é o que eu mereço. Veja bem, ninguém desmorona de uma vez. As rachaduras sempre começam pequenas. É um só hoje que vira rotina. É um tudo bem, eu aguento, que se transforma em identidade. Você começa tolerando pequenas faltas de respeito. Depois está em um relacionamento que te apaga. Tolera ficar 5 minutos a mais na cama. E 6 meses depois perdeu completamente a disciplina. Tolera um trabalho que não inspira. E uma década passa sem propósito. Maxwell Maltz dizia que a autoimagem determina tudo. Mas o que pouca gente percebe é que essa autoimagem é construída por aquilo que você permite. Cada escolha que você faz, cada limite que você negocia, cada padrão que você deixa cair um pouquinho mais. Tudo isso é um voto silencioso sobre quem você acredita ser. E talvez você tenha aprendido a normalizar o que te machuca, a chamar de resiliência, o que na verdade é medo de romper. A se convencer de que você não tem escolha, porque a ideia de mudar dói mais do que o desconforto que você já conhece. Mas aqui está a verdade crua. Enquanto você tolerar viver abaixo do seu potencial, você será mantido exatamente ali. Não porque você não pode mais, mas porque aceitou menos por tanto tempo que o mundo acreditou que era isso mesmo que você queria. Edison não tolerava fracasso como fim. Lincoln não tolerava injustiça como destino. Walt Disney foi demitido por falta de criatividade e não tolerou essa narrativa. Criou um império. Não foram seus talentos que os elevaram. Foi o que eles recusaram aceitar como verdade. Cada vez que você disser não para algo que diminui quem você está esculpindo um novo retrato de si mesmo. Cada recusa corajosa é uma pincelada no autorretrato do seu valor. Mas isso exige vigilância, porque o mundo vai tentar te convencer de que está tudo bem tolerar, que é normal viver cansado, frustrado, que querer mais é ego, que sonhar alto é ingratidão. Mas você não nasceu para aguentar a vida, você nasceu para moldá-la. E só molda quem tem coragem de olhar para tudo que anda aceitando e dizer: isso aqui não representa mais quem eu sou. Então pare agora, respira fundo. E pergunta para si mesmo: o que você tem tolerado que, no fundo, está te destruindo aos poucos? Onde você tem abaixado o padrão só para não ficar sozinho, só para manter a paz, só para não decepcionar ninguém? Quais sonhos você deixou esfriar porque começou a tolerar uma rotina que não te leva a lugar algum? Não é sobre arrogância, é sobre dignidade. É sobre honrar aquele pedaço seu que, lá no fundo, ainda acredita que é possível ser mais. Viver mais, amar mais, criar mais. Mas isso começa com um rompimento. Um basta silencioso, um não mais, sussurrado no espelho, que reverbera como um grito dentro da alma. Porque é isso que inicia a revolução.
Não uma motivação repentina, não uma inspiração passageira, mas o rompimento com tudo que você já tolerou tempo demais. E acredite, quando você parar de aceitar o mínimo, o mundo vai começar a te oferecer o máximo. Mas ele só vai acreditar no seu valor quando você acreditar primeiro. Então levanta, endireita os ombros, reescreve seus limites e repete para si mesmo até acreditar: eu não tolero menos do que aquilo que honra quem eu sou de verdade. Você já percebeu como a mente humana se adapta a qualquer realidade, mesmo que essa realidade esteja te matando por dentro? É como se o cérebro dissesse: bom, é isso que temos para hoje, e criasse ali uma falsa zona de conforto. O problema é que essa zona se expande. O que antes era insuportável, com o tempo, vira rotina. E quando você vê, está vivendo uma vida que nem reconhece como sua, apenas sobrevive dentro dela. O mais perigoso nisso tudo é que essa adaptação se camufla de maturidade. Quantas vezes você já disse ou ouviu: a vida é assim mesmo? Ou, melhor isso do que nada? São frases que parecem realistas, mas carregam uma carga tóxica de conformismo. Não é maturidade aceitar uma vida sem brilho, é desistência disfarçada. É medo envernizado de bom senso. E aí você começa a ver as rachaduras na sua alma. Aquele cansaço que não melhora com sono. A ansiedade constante, como se você estivesse sempre atrasado para uma vida que nunca começou. A comparação silenciosa com quem parece ter encontrado um caminho. Mas ao invés de mudar o rumo, você aumenta o volume das distrações. Mais um feed. Pede mais uma comida que te anestesia. Sorri para fora e implode por dentro. Maxwell Maltz dizia que você age de acordo com a imagem que tem de si mesmo. E essa imagem é profundamente influenciada pelo que você tolera. Se você tolera ser tratado como alguém sem valor, sua mente registra: devo ter pouco valor. Se você tolera um estilo de vida desorganizado, seu subconsciente entende: não sou alguém que se cuida. A vida externa nada mais é do que a moldura da sua imagem interna. É por isso que mudar de cidade, de relacionamento, de emprego, nunca resolve se a imagem que você carrega continua quebrada. Porque você vai recriar o mesmo padrão, só que em outro cenário. Você não precisa fugir da vida que tem. Precisa reconstruir o reflexo que tem de si mesmo. E como se reconstrói isso? Com pequenas rebeliões diárias. Cada não que você dá a algo que te fere é um tijolo novo na casa da sua dignidade. Cada limite que você impõe, cada manhã em que você levanta mesmo sem vontade, cada promessa cumprida a si mesmo, tudo isso vai sussurrando à sua mente: eu sou confiável, eu sou forte, eu sou digno demais. Mas não espere que o mundo entenda isso de imediato. A partir do momento que você para de tolerar, você vai incomodar. Vai decepcionar gente que se beneficiava do seu silêncio. Vai ser chamado de egoísta, frio, insensível. Mas lembre-se, você não está vivendo para manter o conforto alheio. Está vivendo para honrar a sua própria alma. E esse caminho é solitário às vezes, sim, mas é nessa solidão que você se encontra, que você ouve sua própria voz sem o ruído dos outros, que você entende o valor de estar inteiro, mesmo que por enquanto esteja só. As conexões que você deixou de fazer por medo de ser rejeitado. Mas tem um outro preço, o da transformação. E embora ele seja exigente, ele sempre vale mais. A cada escolha, a cada passo, você está dizendo ao universo: é isso que eu mereço. Então, que sua vida seja uma declaração constante de valor.
Que seus limites sejam firmes como muralhas e seu coração leve como pluma. Porque quando você para de tolerar, começa finalmente a viver. E aqui está a verdade brutal que poucos têm coragem de admitir. Você pode ter todos os sonhos do mundo, mas se tolera uma rotina medíocre, nunca vai chegar lá. O seu destino não é moldado pelas metas que você escreve num papel bonito no fim do ano. Ele é moldado pelas concessões que você faz no silêncio do seu dia a dia. É ali, naquela desculpa pequena que parece inofensiva, que sua grandeza começa a morrer. Veja, ninguém acorda um fracasso. Isso acontece devagar, quando você começa a aceitar menos do que sabe que merece. Quando você normaliza a procrastinação. Quando você deixa que os outros decidam o que você vale. Quando você silencia sua voz para caber num espaço onde nunca foi bem-vindo. Thomas Edison não tolerava a ideia de viver num mundo escuro. Walt Disney não tolerava o cinismo que dizia que adultos não podiam sonhar. Eles não apenas acreditavam em algo, eles se recusavam a aceitar o contrário. Porque acreditar é um começo. Mas recusar-se a tolerar o oposto, isso é compromisso. O que você vem tolerando nos últimos anos que secretamente está te destruindo? Uma rotina sem alma? Um relacionamento que esmaga sua luz? Um emprego que paga boletos, mas mata sua essência? O mais perigoso não é o que te faz sofrer, é o que te anestesia. É o tá bom assim, o pelo menos, o não é tão ruim. Porque é assim que o corpo se acostuma ao desconforto. E o cérebro começa a chamar de lar aquilo que só deveria ter sido um ponto de partida. Você começa a se adaptar à prisão e até decora as paredes da cela. Isso é o que Maxwell Maltz via como o maior crime contra o espírito humano. Adaptar-se à dor como se fosse identidade. Você não é o que te aconteceu. Você é o que escolhe não aceitar mais. E isso, meu amigo, é a diferença entre quem muda de vida e quem vira estatística. Porque mudar dói sim, mas permanecer onde você não pertence dói muito mais. A diferença é uma dor com propósito, ou uma dor que apodrece. E tem mais, o que você tolera ensina os outros a te oferecer. Tolerou desrespeito? Vão continuar. Tolerou ser ignorado? Vão sumir. Tolerou ser deixado em último plano? Vão achar que é seu lugar. Não culpe o mundo pelo valor que você mesmo aceitou receber. Você ensinou o que podia. Às vezes, a coisa mais corajosa que alguém pode fazer não é escalar uma montanha, mas dizer um simples chega. Chega de aceitar migalhas. Chega de esconder talento para não incomodar. Chega de tolerar ser versão rascunho de si mesmo quando nasceu para ser obra-prima. Maltz dizia que a mente funciona como um servo mecânico. Ela procura sempre confirmar a imagem que você tem de si mesmo. E se essa imagem é de alguém que aceita menos, ela vai encontrar formas de te manter nessa escassez. A boa notícia? Você pode recalibrar esse sistema. Você pode ensinar sua mente que não tolera mais o que não te honra. Isso começa em silêncio. Quando você olha no espelho e diz, eu não aceito mais essa versão sem vida de mim mesmo. Quando você troca o depois eu vejo, por agora eu mudo. Quando você assume que seu tempo é sagrado demais para ser desperdiçado com desculpas velhas, vai doer? Vai! Porque você está desfazendo anos de tolerância. Você está rompendo com padrões que pareciam parte de quem você era, mas na verdade eram só feridas vestidas de hábito. Não era você, era só o que você aprendeu a suportar. Agora é hora de desaprender. Você não foi feito para sobreviver. Foi feito para expandir, para acordar com brilho nos olhos e dormir com a alma leve. Isso não é egoísmo, é respeito. E quando você se respeita o suficiente para parar de tolerar aquilo que não alimenta sua grandeza, o universo responde, porque ele sempre responde a verdade. E a sua verdade começa onde a tolerância termina.